Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional. Historicamente, desde a nossa infância, a gente basicamente aprende que a gente não pode expressar algumas emoções, como raiva, como medo, que a gente não pode deixar a tristeza transparecer ou algumas emoções que são julgadas como ruins. E hoje esse vídeo ele tem como objetivo desmistificar tudo isso e dizer que sim, todas as emoções elas são importantes. Agora imagina comigo, se você está caminhando numa floresta e você vê um leão, como que você reage? Se você está caminhando numa floresta e vê uma cobra, como você reage? As pessoas têm a tendência a ter reações diferentes, mas muito semelhantes, como correr, gritar, pedir ajuda, subir em árvore, né? Reações nesse sentido. Essas reações, elas também são compostas a partir de emoções. Por exemplo, quando eu vejo um leão, eu sinto medo. Eu, Liara, sinto medo. E aí, com esse medo, o medo me faz ter a reação, ter o comportamento de sair correndo. Ou seja, será que o medo foi importante nesse caso? Sim, muito! Porque senão talvez eu ficaria ali parada e talvez eu seria devorada por um leão, né? Então, todas as emoções, elas são importantes. E o próprio filme Divertidamente já vem para mostrar um pouco disso pra gente. O ser humano, ele tem uma tendência a ter uma dessas três reações que eu vou falar agora diante de uma situação estressora. A primeira reação é evitar. Ele tende a desviar a atenção da situação que está acontecendo para algo que dê satisfação. Um desses casos é o ato de fumar, a questão da bebida, o comer compulsivamente. Pode ser uma forma de tentar evitar aquela situação estressora e substituir por algo que traga essa satisfação. A segunda maneira básica do ser humano de reagir a situações estressoras é reagir de fato. É uma ação imediata à emoção. Por exemplo, quando eu fico com raiva, eu saio batendo a porta. Quando eu grito, quando eu quebro algo, né? Jogo algo na parede. Essa é uma forma de reagir que é de fato reagindo à situação estressora que está acontecendo. E a terceira maneira com que a gente tem de reagir é resistir, enterrando a nossa emoção no fundo do nosso baú. O ser humano basicamente reage de uma dessas três formas. E aí vocês podem estar se perguntando, existe forma ideal? Não existe forma ideal. Nenhuma dessas três formas vão ser ideais se elas não te trouxerem saúde junto. Então, o que a gente precisa olhar é sempre se aquela reação não vai te trazer algo disfuncional para a tua vida, algo que prejudique a tua saúde mental, física, seja qual for, né? A saúde integral como um todo. Então, por exemplo, o ato de fumar, ele vai ser prejudicial para a minha saúde. Então, não é o ideal que eu possa reagir dessa forma. Mas então, Liara, o que é ter inteligência emocional? É deixar de sentir as emoções nos momentos de situações estressoras? Não. Ter inteligência emocional é sentir as emoções, né? Deixar essas emoções virem e se reagir a elas de uma forma que não seja disfuncional para a minha vida. E para isso a gente precisa falar um pouco sobre a diferença entre sentimento e emoção. O sentimento, ele é mais duradouro, ele é construído, ele tem o pensamento envolvido, ele é mais prolongado do que a emoção. A emoção, de forma bem básica, é algo que vem quase como automático pra gente, quase como de imediato, né? E ela conta com três componentes básicos: o nosso estado fisiológico, a resposta comportamental que a gente vai ter e a nossa experiência subjetiva. Por exemplo, um dia eu dei o exemplo da cobra para uma pessoa que morava numa casa que tinha muita cobra. E a reação que ela me falou que teria é: eu ficaria olhando para ver para onde que ela vai, para tentar identificar onde é que é o ninho. Uma reação que quase ninguém teria, né? Vamos concordar. Então, falando sobre inteligência emocional, nós temos que entender que a chave é:
nos conhecer o suficiente para saber que emoção é essa que eu tô nesse momento, por que eu tô me sentindo dessa forma, qual a minha tendência com esta emoção, qual o comportamento que eu tenho a tendência a ter quando eu vejo, por exemplo, um leão, ou quando eu sinto raiva no meu trabalho, por exemplo, qual a minha tendência, o que geralmente eu vou fazer. E fale para si mesmo, né? Ok, eu me permito me sentir assim, desde que isso não seja disfuncional na minha vida, não seja prejudicial na minha vida e nem na do outro. E aí sim, ter inteligência emocional é refletir sobre tudo isso e sobre como eu estou reagindo às situações estressoras, mas me permitindo ter todas as emoções, que elas são importantes, mas sabendo que a reação é onde eu preciso demonstrar minha inteligência emocional. É isso, gente. Espero que tenham entendido um pouco melhor sobre o conceito de inteligência emocional e sobre o meu olhar sobre isso também. Muito obrigada por terem assistido, pela atenção e até o nosso próximo vídeo.